A ansiedade é uma reação emocional natural que todos nós já sentimos em algum momento da nossa vida, em algum episódio. O problema é quando a ansiedade começa a se tornar recorrente, tirar a sua qualidade de vida, incapacitando você a realizar tarefas simples do dia a dia, desestimulando você, prejudicando a sua rotina diária, os seus relacionamentos. E é sobre isso que nós vamos falar. Vamos falar sobre os sintomas da ansiedade. Se você não tem certeza, se você está passando por um transtorno de ansiedade generalizada ou qualquer outro transtorno advindo da ansiedade, fique até o final para que você possa compreender melhor essa questão. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a ansiedade também é um sintoma. E é um sintoma que acontece devido a um modo de você gerir o seu mundo interior, né? Como é que você pensa sobre a vida, sobre as coisas, né? Como é que você se sente diante do mundo. E aí, o que acontece? Gera-se essa ansiedade a partir desses pensamentos disfuncionais, né? Desse seu mundo mental. E essa ansiedade, ela é um resultado corporal, ela acontece no corpo, ela acontece no seu comportamento, tá? E como que isso acontece? Vamos lá, vamos falar sobre os sintomas de ansiedade. Existem múltiplos sintomas de ansiedade. É muito difícil a gente listar todos os sintomas advindos da ansiedade, mas existem alguns sintomas que são mais típicos, né? No corpo. E através dessa delimitação desses sintomas físicos, você já começa a perceber se você está passando por esse transtorno de ansiedade. Então vamos lá, quais são os principais sintomas de ansiedade? Você pode sentir a sua respiração ofegante, isso vai gerando para você uma falta de ar, né? Parece o batimento cardíaco começa a acelerar, você passa a ter suores nas mãos, pelo corpo, suar frio, você pode ter tremores pelo corpo, você pode ficar com a visão turva porque há uma dilatação, né, das pupilas, você pode sentir um desarranjo estomacal, intestinal, e entre outros muitos sintomas, mas eu acho que esses são os principais sintomas no corpo. E além disso, você vai ter sintomas de confusão mental, você te dá um branco, né? Você precisa falar e não consegue, dá um branco, né? Gera uma trava no seu comportamento, tá? Como reação da sua ansiedade. E é aí que você começa a prestar atenção se isso está tirando a sua qualidade de vida. Porque aquilo que nós chamamos de autossabotagem e procrastinação nada mais são do que os sintomas da ansiedade. Então veja que falar sobre ansiedade é um tema muito profundo e muito extenso. Então ela provoca o quê? Uma mudança comportamental, uma mudança negativa. Tá? Porque sentir ansiedade, você pode sentir uma certa ansiedade numa entrevista de emprego. Isso faz parte dessa exposição a qual você se coloca, mas você enfrenta e durante o processo da entrevista você já não sente mais essa ansiedade, você consegue suplantar. Então aí nós estamos falando de uma ansiedade natural, normal. Agora, se você passa a não querer enfrentar a entrevista de trabalho, a entrevista de emprego, aí já se tornou um problema, já está prejudicando a sua qualidade de vida, aí já vai gerando a procrastinação. Eu vou adiar, eu vou marcar para outro dia essa entrevista de emprego, eu não estou bem, não estou preparado. E aí você começa então a se autossabotar, né? O processo de autossabotagem.
Veja então que os sintomas de ansiedade, eles estão sempre relacionados ao seu corpo, né, o que você sente no corpo, e relacionados ao seu comportamento, porque você sente tudo isso no seu corpo, você não tem controle sobre aquilo que você está sentindo no seu corpo, você não consegue dar conta dessa emoção, e aí você vai mudando o seu comportamento, você vai alterando a sua forma de se relacionar com as pessoas. Muito provavelmente você vai ficando mais introvertido, com mais dificuldade de comunicação, e isso vai tirando também a sua capacidade de realização de pequenas tarefas, né, de pequenas coisas que para outras pessoas parece ser tão simples, para você se torna um terror, né? Você começa a ficar apavorado com certas situações que você não quer se deparar, para não sentir essa ansiedade. Então, além dos sintomas do corpo, nós temos que estar atentos o quanto esses sintomas tiram a nossa qualidade de vida, tá? Então, esses são os sintomas principais, e aí a gente pode também fazer o pacote da crise do pânico, né? Trazer um pouco mais de sintomas que são típicos da síndrome do pânico, né? Das crises de pânico. As crises de pânico são as crises em si, as síndromes são essa série de sintomas que classificam, né, o pânico, né, a síndrome do pânico. E então aí já entra a questão de uma confusão mental maior, que gera uma sensação de terror mesmo, uma sensação de pavor, a sensação de pânico, um medo de morte iminente. Aí você começa a se sentir mal com aqueles sintomas de ansiedade, taquicardia, aperto no peito e etc. E aí você começa a ficar apavorado achando que vai morrer, né? Então você tem essa sensação de morte iminente. Além disso, você passa a sentir a despersonalização e a desrealização. A despersonalização é aquela sensação de eu não sou eu, sabe? É uma sensação de enlouquecer. O que está acontecendo comigo? Quem sou eu? Uma sensação de enlouquecer, né? De perder o controle sobre si mesmo. E a desrealização, que é aquela sensação de que esse mundo não é real, eu estou desincorporada desse mundo, sabe? É uma sensação muito forte. Se você já sentiu, você sabe bem como é. Então, esses são os sintomas principais: ansiedade generalizada até o clímax, que são as crises de pânico e o transtorno de pânico. Lembre-se que faz parte da nossa anatomia a reação emocional. Nós temos o cérebro límbico, ou melhor, o sistema límbico, o nosso cérebro emocional, que é igual a todos os outros animais, e que ele foi feito, essa anatomia que nós temos, ela foi feita na nossa ancestralidade para nos trazer uma reação emocional em situações de perigo. Então a gente vivia na selva e a gente precisava ser rápido quando a gente se encontrava numa situação de sobrevivência, né? Um animal querendo nos atacar, por exemplo. Oh my God! E aí você tinha que reagir, e o corpo foi preparado para isso, né? O cérebro límbico foi preparado para isso, e aí quando há a liberação, principalmente do cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse, o seu corpo começa a alterar a sua fisiologia, né? Então o fluxo sanguíneo se altera, né? Por isso que você tem aquela sensação de deu branco, porque o sangue, ele vai para as regiões do corpo para que você possa correr, sair ou enfrentar essa situação, né? Então, uma alteração de toda a sua fisiologia para que você possa enfrentar esse perigo. Só que hoje, grande maioria das situações são situações de vulnerabilidade, mas psicológicas mesmo, né? A gente não está mais numa selva.
A gente está vivendo dentro de um apartamento, assistindo televisão, né, andando de carro. Enfim, é uma vida totalmente diferente, mas o nosso cérebro emocional continua o mesmo. Então a gente tem essas reações, né? E aí, então, como é que você vai fazer para começar a enfrentar? Lembra, toda a cura de qualquer processo de disfuncional na nossa vida, ela parte de um pressuposto, o enfrentamento. Se você não enfrentar, você não vai se curar. Lógico que existem fases desse enfrentamento, e qualquer pessoa que te diga que não precisa fazer esse enfrentamento está enganando você, tá? Então veja, mas não é fácil, então eu vou continuar assim. Não, nada é fácil. Qualquer coisa que você precise curar aí dentro de você, você precisa suplantar suas fragilidades, você precisa suplantar o seu medo. Lembre-se que ansiedade, ela é resultante de um pensamento de medo, de insegurança. Então, ansiedade e medo praticamente é igual, por isso que os sintomas, sabe, são os sintomas, se fala síndrome do pânico, crise do pânico. O que é pânico? É um medo exacerbado, não é? Mas na maioria das vezes esse medo ele é injustificado, não é? A gente gera no nosso mundo interior um drama a respeito de alguma coisa que vamos fazer, a respeito de um encontro amoroso, a respeito de um relacionamento, a respeito de tantas coisas, além do que vamos entender que existem vários fatores que geram essa ansiedade em nós, né? Então, a forma como fomos educados, a sociedade em que a gente vive, né? Então, o meio ambiente, o meio ele é responsável, um dos grandes responsáveis por gerar essa ansiedade. Diga-se de passagem, o Brasil está em primeiro lugar no ranking de ansiedade, segundo a Organização Mundial de Saúde, para você ter uma ideia do que nós vivemos. Mas por que tanta ansiedade aqui nesse país? Eu não vou responder isso para você. Você é capaz de discernir sobre o assunto e compreender o porquê este país está em primeiro lugar no ranking da ansiedade. Eu vou dar só uma dica: medo. Do que você tem medo? Né? O que te gera medo? O que te gera insegurança? O que te gera essa sensação de vulnerabilidade, de não vou ter controle, de não vou dar conta, tá? Pense sobre isso e você vai começar assim a se conhecer melhor. Então, esse autoconhecimento vai levar você ao primeiro passo para diminuir, tratar sua ansiedade, tratar o seu transtorno. Então, você já está começando o seu enfrentamento a partir deste vídeo, se conhecendo melhor. Porque não tem como a gente ultrapassar uma barreira sem saber quais os recursos que a gente tem, como é que a gente faz para ultrapassar essa barreira. Então eu tenho uma parede aqui, eu vou ficar dando murro na parede, ou como se diz, murro em pontas de faca? Não, eu vou primeiro precisar entender quais os recursos que eu posso usar. E para você entender quais os recursos, você precisa entender o que está acontecendo aí dentro de você. Então se lembre disso, a ansiedade é um sintoma daquilo que está acontecendo aí dentro de você. E a ansiedade é uma emoção que acontece fora de você, fora no sentido assim, acontece no corpo, né? Então todos esses sintomas acontecem no corpo e acontecem no ambiente e te geram uma péssima qualidade de vida, te incapacita, né? A ansiedade, todos os sintomas te tiram a capacidade de gerir a sua vida de uma forma saudável. Então veja que é um complexo. E aí nós vamos terminando por aqui esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para fazer seu comentário. O que você acha? Você acha que você tem uma ansiedade normal ou você acha que já está perdendo a sua qualidade de vida, sua ansiedade é recorrente, você já teve crise de pânico?
Como é que você tem lidado com esse seu mundo interior, com os seus processos mentais, emocionais? Conta um pouquinho aqui para mim e eu vou deixar aqui, por curiosidade, quais são os 100 sintomas de ansiedade que eu achei interessante, né, para você entender que a ansiedade, ela gera sintomas no corpo de uma forma muito variada. A pessoa pode ter problemas de alergia, né? Então, eu tenho muita alergia no corpo. Isso pode ser ansiedade. A pessoa tem reumatismo, ansiedade. A pessoa tem problema de estômago, ansiedade. A pessoa tem problema intestinal, ansiedade, né? Veja só, a ansiedade, quando não é equilibrada, né, as suas emoções, não só de ansiedade, qualquer emoção desequilibrada gera uma enfermidade no corpo físico, porque a emoção, ela é no corpo, tá? Não existe a emoção. Quando você não expressa de uma forma correta, o que acontece? Ela se congela, né? Ela se cristaliza, digamos assim, em alguma região do corpo e gera doença. Tá legal? E se você ainda não é inscrito aqui, aproveite para se inscrever no canal, curtir, compartilhar e vamos nessa, vamos nos cuidar. Até a próxima!